Graça e paz, meus irmãos. Vamos então, nesse momento, direcionar o nosso coração para a palavra do Senhor e para aquilo que Ele deseja falar às nossas vidas nessa noite. Como os irmãos bem sabem, e eu queria relembrar também, já faz alguns domingos que nós avisamos que todo culto de ceia, as crianças permanecerão aqui conosco, certo? Participando do culto, aprendendo sobre o culto aqui, nesse momento. Nos demais domingos haverá normalmente a sala de crianças, mas todo o culto de Santa Ceia, nós teremos as crianças aqui conosco, para que elas estejam desde pequenas aprendendo o que é cultuar, o que é estar no momento de culto diante do Senhor. Irmãos, como já tenho feito há um bom tempo, tenho pregado de maneira intercalada no Antigo e no Novo Testamento. Então, no Antigo Testamento nós já pregamos aí no livro de Ruth por completo, no livro de Jonas também de maneira completa. No Novo Testamento a gente ainda não saiu de Filipenses, a gente já chegou no último capítulo, eu já preguei umas 11 vezes em Filipenses, mas ainda não terminou, né? Isso se dá por causa da estrutura da carta, né? Muitos assuntos a serem tratados. Já terminamos 2 livros do Antigo e ainda estamos no primeiro, que foi escolhido para o Novo Testamento. E durante esses dias eu estava pensando, depois que nós terminamos Jonas, qual livro eu posso iniciar agora no Antigo Testamento para expor aos irmãos? E me recordei de 2 situações. Uma foi alguns domingos atrás, onde ao final do culto eu estava ali na porta e estava conversando com o presbítero Igor acerca de pregações no Antigo Testamento. E ele disse assim para mim: olha, um livro bem interessante, bem especial do Antigo Testamento é o livro do profeta Malaquias. E aí eu disse: é verdade, já tenho uma noção, né, já cheguei a pregar em Malaquias. E aí outro dia eu tive que ir a Caruaru num sábado para participar de uma programação. E na conversa lá dos irmãos comigo sobre a temática que deveria ser abordada, eles citaram Malaquias. Olha, a gente pensou e tal, em talvez botar um texto em Malaquias, mas fica à vontade, tá certo? Não precisa ser em Malaquias não. Aí ficou, aí quando foi essa semana, onde é que eu prego? Corri para Malaquias, só veio Malaquias na minha cabeça. Então eu queria convidar você a abrir sua Bíblia, no livro do profeta Malaquias, capítulo de número 1, nós vamos iniciar hoje mais uma jornada no Antigo Testamento, intercalando ainda com a carta aos Filipenses, livro do profeta Malaquias, capítulo de número 1, nós vamos fazer a leitura do versículo 1 ao versículo de número 5. Malaquias, capítulo de número 1, do versículo 1 ao versículo de número 5. Eu estarei lendo, os irmãos acompanham comigo em suas Bíblias. Todos encontraram? Amém ou misericórdia? Malaquias capítulo 1, versículos 1 a 5, acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos tens amado? Não foi Esaú, o irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz: fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas. Então diz o Senhor dos exércitos: eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamado terra de perversidade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão, e vós direis: grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. Ao longo de toda a história, uma das coisas que o ser humano mais tentou fazer foi definir o que é o amor. Nos livros, nos filmes, nas canções, o homem sempre procurou palavras, sempre procurou gestos, atitudes, sacrifícios para tentar expressar o que é o amor. O poeta Luís Vaz de Camões, por exemplo, em uma das estrofes sobre um poema seu,
que fala sobre o amor, ele diz o seguinte, ouça: o amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. O fato é que as pessoas sempre tentaram experimentar um amor que seja maior do que o comum, do que nós estamos acostumados. As pessoas sempre tentaram experimentar um amor que deve resistir ao tempo, um amor que deve resistir às dificuldades e às intempéries dessa vida. Só que, meus irmãos, a grande definição de amor verdadeiro não se encontra nos livros, nos filmes, nas canções ou nos poemas e poesias que o homem pode produzir. A grande definição de amor verdadeiro se encontra na palavra de Deus. E é justamente sobre isso que nos fala o texto que nós acabamos de ler. O profeta Malaquias é o homem que Deus levanta para chamar o povo de Israel ao arrependimento. O nome Malaquias significa meu mensageiro. Nós não sabemos quem ele era, de onde ele veio, ou até mesmo quem eram seus pais. É muito comum você ver essas informações acerca dos profetas do Antigo Testamento, de onde ele é, de quem ele é filho. É muito comum você ver isso, mas essas informações não existem em relação ao profeta Malaquias. O que nós sabemos é que ele foi levantado como profeta do Senhor. É a única coisa que nós sabemos. Nesse tempo, os israelitas estavam desanimados. Talvez seja o período de maior desânimo no meio do povo de Israel. Há cerca de 100 anos, eles haviam retornado do cativeiro babilônico. Lembre-se que o povo estava vivendo na idolatria, no pecado, e Deus derrama juízo sobre eles, fazendo com que o grande império babilônico tome aquela terra e leve cativo muitos israelitas do povo, do meio do povo. Então, há 100 anos, o povo havia retornado para a sua terra, para a terra de Israel. E as promessas de restauração que haviam sido feitas antes pelos antigos profetas, as promessas que diziam que Israel seria restaurado, que Israel seria reestruturado e ficaria de pé outra vez, essas promessas aparentemente não estavam se cumprindo. O povo olhava ao seu redor e tinha a impressão de que tudo estava dando errado. Onde é que estão essas promessas que Deus nos fez? Onde é que está a restauração? Onde é que está a força? Onde é que está a vitória? Onde é que está o templo sendo reerguido de maneira gloriosa? Por causa disso, o povo começou a perder o apreço pelas coisas de Deus. O povo deixou de se importar pelo templo. Deixou de se importar com o templo, com o culto, com os sacrifícios, com as coisas do Senhor. O povo passou a buscar os interesses do seu próprio coração. Nessa época, o culto se tornou superficial. Nessa época, a adoração de Israel se tornou mecânica. Era um processo mecânico, onde não havia sinceridade, onde não havia coração. Nessa época, a adoração de Israel se tornou vazia, sem valor para o Senhor. Malaquias é o último mensageiro do Antigo Testamento. O livro escrito por esse profeta apresenta uma estrutura singular, muito singular, que vai ser usada ao longo dos seus 4 capítulos, fazendo com que Malaquias acabe tendo um destaque especial dentre os demais profetas do Antigo Testamento. Essa estrutura que você encontra em todos os capítulos do livro apresenta toda vez, acho que pelo menos umas 8 vezes, apresenta uma situação em que constantemente Deus está entrando em diálogo com o seu povo. No livro de Malaquias você encontra Deus falando de maneira muito pessoal com esse povo, de maneira que o profeta acaba servindo como o mediador entre esse diálogo. Deus fala com Malaquias, Malaquias fala com o povo, e a resposta do povo também é direcionada para o Senhor por intermédio de Malaquias. Essa estrutura ela se dá basicamente em 3 passos ao longo de todo o livro, onde toda vez Deus começa fazendo uma declaração ao povo. Após isso, o povo questiona essa declaração de Deus, como se ele não tivesse cometido erro algum. Que foi que a gente fez? Nós não fizemos nada de errado.
E após isso, logo em seguida, Deus responde o questionamento do povo, apresentando os motivos pelos quais ele trouxe aquela primeira declaração. Essa estrutura se encontra ao longo de todo o livro. Deus fala, o povo responde de maneira cínica e hipócrita, e logo em seguida Deus traz os seus motivos, a sua forte declaração. Nesses primeiros versículos, do versículo 1 ao versículo 5, o povo começa a questionar o amor de Deus. O povo começa a duvidar do amor que Deus tem para com Israel. Sendo assim, o Senhor agora vai provar, por meio das suas palavras, por intermédio do profeta, ele vai provar que o seu amor permanece para sempre. Sendo assim, meus irmãos, diante disso, hoje nós meditaremos sobre esse tema muito especial, o extraordinário amor de Deus. O extraordinário amor de Deus. E a pergunta é: como se manifesta esse amor? O extraordinário amor de Deus se manifesta quando Ele, em primeiro lugar, nos elege como o seu povo. O extraordinário amor de Deus se manifesta quando Ele nos elege como o seu povo. Versículos 1 e 2. Olhe para a sua Bíblia para ter certeza de que o pastor não está enrolando você. O texto começa nos informando que uma sentença está sendo pronunciada. É como se, nesse momento, um grande tribunal celestial estivesse se estabelecendo. E o juiz desse tribunal é o próprio Deus soberano, aquele que governa todo o universo, aquele que é, em si mesmo, o juiz de todo o universo. É esse Deus todo-poderoso que está pronunciando a sentença. E contra quem é essa acusação? A pergunta é essa. Contra quem é essa acusação do Senhor? Quem será então o réu desse tribunal? O próprio texto nos responde, afirmando que essa acusação está sendo levantada contra o povo de Israel. E essa mensagem está sendo transmitida por intermédio do profeta Malaquias. Deus é o autor da mensagem, Deus é o dono da mensagem, só que Malaquias é o instrumento usado para transmiti-la. E aqui existe um aspecto bem interessante. No texto original, escrito na língua hebraica, a palavra sentença carrega consigo a ideia de um grande peso, um grande e gigantesco peso, ou seja, a mensagem de Malaquias não tem como objetivo passar a mão na cabeça de Israel e dizer: está tudo bem, meu filhinho, fique exatamente desse jeito. Essa mensagem, na verdade, tem como objetivo trazer uma sentença muito dura, uma sentença muito pesada sobre esse povo. Essa fala aqui de Malaquias é de confrontação. A fala de Malaquias é de censura. Certamente não é algo fácil de se ouvir. E a pergunta que nós podemos fazer é: para quem essa mensagem representava um peso? Uma mensagem pesada, um gigantesco peso. Para quem ela representava um peso? Em primeiro lugar, meus irmãos, essa mensagem era um peso para o profeta que precisava pregá-la. Imagine a situação de Malaquias por ter de pregar uma palavra tão dura como essa ao seu próprio povo, à sua própria gente. Engana-se quem pensa que o pastor da igreja fica feliz em ter que pregar mensagens duras, mensagens que machucam o coração. A gente sofre também quando a gente tem que pregar dessa forma. Mas é basicamente isso que está acontecendo. A mensagem pronunciada é um peso para o profeta. Não é fácil para ele estar pregando isso aqui. Em segundo lugar, essa mensagem também era um peso para quem precisava ouvi-la. Nenhum de nós fica feliz quando Deus denuncia e condena os nossos pecados. A vergonha, ela bate logo e a gente fica procurando um canto para se esconder, como fizeram Adão e Eva lá no jardim, quando Deus estava procurando eles depois do pecado. Nós vivemos uma época em que os pregadores da internet só falam sobre prosperidade. Os pregadores da internet só falam sobre bênção, sobre vitória.
Os pregadores modernos gostam de pregar mensagens suaves, mensagens de autoajuda, mensagens que massageiam o ego das pessoas e fazem com que elas permaneçam vivendo uma vida de pecado. As pessoas hoje querem sentir emoções, mas elas querem ao mesmo tempo também receber entretenimento. É nisso que se baseia a fé delas: emoções, sensações e sentimentos. O culto deixa de ser racional para ser sensorial. O culto deixa de ser baseado naquilo que nós entendemos da palavra para ser baseado naquilo que nós sentimos. E para agradar essas pessoas, muitos pregadores contemporâneos deixaram de confrontar os pecados e de chamar o povo ao arrependimento. Eles pregam o que o povo quer ouvir e não o que o povo verdadeiramente precisa. Certa vez, um grande pregador inglês chamado Charles Spurgeon, ele disse o seguinte: chegará um dia em que, no lugar dos pastores alimentando as ovelhas, haverá palhaços entretendo os bodes. Só que, diferente de muitos pastores de hoje, o profeta Malaquias não é um palhaço. Aqui ele é porta-voz do Senhor. O Senhor é Deus de toda consolação, mas Deus também é Deus de toda confrontação quando o seu povo lhe desobedece. E qual é então a acusação que o Senhor tem contra Israel? E aqui entra um fato curioso, porque embora a sentença seja um peso, como eu falei no início, veja como Deus começa falando, versículo 2. Ele diz: eu vos tenho amado, diz o Senhor. Veja que inusitado, Deus começa uma dura sentença afirmando que Ele ama o seu povo. Mas não somente isso, pois a expressão eu vos tenho amado traz a ideia de que Deus não somente amou um dia, Deus não somente amou em um determinado momento, mas Ele continua amando o seu povo dia a dia, semana após semana. É um processo contínuo, é um processo constante, frequente. E aqui surge pela primeira vez aquela estrutura que se faz presente em todo o livro do profeta Malaquias, onde Deus faz uma declaração, o povo questiona, e logo em seguida o Senhor responde a esse questionamento. Veja que Deus acabou de fazer uma declaração, Ele disse: eu vos tenho amado. Na sequência do versículo 2, o texto diz: mas vós dizeis, em que nos tens amado? Essa é uma resposta cínica, onde o povo está questionando o amor de Deus. O povo está contrariando, fazendo oposição ao amor que Deus está declarando. E esse questionamento surge por causa de todo o contexto histórico que eu expliquei no início, todo o contexto histórico que Israel estava vivenciando naquele momento. Em outras palavras, o que eles estão dizendo é: o Senhor nos ama, Deus. O Senhor nos ama. Então por que uma parte do povo que estava na Babilônia não voltou para a terra de Canaã após o cativeiro? Por que muitos irmãos nossos não voltaram para casa? Por que nós estamos cercados de inimigos militares? Os persas estão ao nosso redor, eles não nos deixam em paz. Por que, Deus? Por que, Senhor, o templo não foi reconstruído com grandeza? Aquele templo glorioso, na época em que nós estávamos livres, ele foi derrubado. O Senhor prometeu que ele seria reconstruído, mas o templo que foi reconstruído é pequeno, não tem a grandeza do templo anterior. Por que, Senhor? Nós estamos enfrentando tantos problemas econômicos na nação. Por que nós estamos enfrentando tantos problemas financeiros na nossa vida pessoal? Será mesmo que o Senhor nos ama? Que tipo de amor é esse? Onde estão, ó Deus, as provas do teu amor para com o teu povo? Deus então responde, apresentando a maior prova, não somente uma prova, mas a maior prova do seu amor. Final do versículo 2, veja comigo. Ele diz: não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó. Jacó e Esaú eram irmãos, filhos de Isaque, netos de Abraão. No passado, Deus havia feito uma aliança com Abraão
prometendo abençoar ele e os seus descendentes. Deus disse: os teus descendentes serão numerosos e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa aliança se estendeu para Isaque, para o filho de Abraão. E quando chegamos em Jacó e Esaú, filhos de Isaque, por serem descendentes de Abraão, teoricamente, os dois tinham igual oportunidade de herdar as bênçãos da aliança feita pelo Senhor. Os dois tinham essa oportunidade, eles eram netos de Abraão, mas aprove a Deus, pelo beneplácito da sua vontade, fazer aliança somente com Jacó. Jacó não era mais digno do que Esaú. Jacó não era mais digno de amor do que o seu irmão. Jacó não teve mais méritos para apresentar a Deus: olha aqui, Deus, eu sou melhor que o meu irmão, eu tenho mais méritos, eu tenho mais obras. Não foi isso que aconteceu, porque a palavra de Deus nos diz, no capítulo 25 de Gênesis e no capítulo 9 de Romanos, que o Senhor escolheu Jacó quando os dois irmãos ainda estavam no ventre de sua mãe. Eles não haviam praticado o bem, eles não haviam praticado o mal, eles nem sequer haviam nascido ainda, mas Deus amou Jacó. E isso não foi com base nas suas boas obras, naquilo que ele fez. Do ventre de sua mãe, Deus escolheu Jacó soberanamente. Ele decide fazer a sua aliança com Jacó ao invés de Esaú, de acordo com os propósitos da sua vontade. E por causa dessa escolha, meus irmãos, a partir dos filhos de Jacó surgiram as 12 tribos que compunham o povo de Israel. E em todos os momentos ao longo da história, até mesmo durante o momento em que eles estavam escravizados no Egito, durante todos os momentos o Senhor permaneceu protegendo esse povo. Durante todos os momentos, por causa do seu amor, da sua aliança, Deus prometeu e cumpriu, continuou abençoando, guiando esse povo debaixo da sua presença. Basicamente, o que Deus está dizendo é: eu tenho demonstrado amor por vocês o tempo todo. Vocês não têm o direito de abrir a boca para dizer que eu não amo vocês. Eu escolhi Jacó, o pai de vocês. Eu escolhi amar vocês. Eu fiz uma aliança com vocês. Eu vos tirei do Egito com forte mão. Eu os conduzi durante o deserto na peregrinação. Eu os trouxe para Canaã. Eu protegi, eu guardei, eu guiei. Desde o dia em que eu fiz uma aliança com Abraão, há muitos e muitos anos atrás. Desde o dia em que eu escolhi Jacó como minha propriedade exclusiva. Eu tenho amado vocês todos os dias, mesmo no meio das dificuldades, das tribulações, das decepções que vocês têm enfrentado. Meus irmãos, esse é o princípio da eleição soberana e eterna do Senhor. O amor de Deus por nós, o amor de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida, não se baseia em circunstâncias favoráveis ou desfavoráveis. O amor de Deus não se baseia no fato de tudo estar caminhando bem ou de tudo estar caminhando mal. O amor de Deus por nós se baseia no fato de que Ele nos amou desde antes da fundação do mundo. O Senhor nos escolheu, o Senhor nos elegeu como seu povo amado, como seu povo precioso. Em sua graça, o Senhor fez uma aliança para conosco. Por causa disso, hoje nós somos, como diz o apóstolo Pedro, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Deus nos amou primeiro para que nós possamos amá-lo de todo o nosso coração. Nós amamos a Deus porque primeiro o amor dele nos alcançou desde toda a eternidade. E a maior expressão desse amor se encontra em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Cristo, meus irmãos, morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo não morreu por nós porque éramos boas pessoas, porque fazíamos coisas boas. Nós estávamos rebeldes, distantes, desobedientes, afundados na lama do pecado. E foi assim que Deus nos amou, foi assim que Cristo morreu por nós. O sacrifício de Jesus é a maior prova de amor que nós podemos receber. É mediante a fé nesse Cristo que nós podemos ter a certeza de que absolutamente nada nesse mundo, no mundo físico ou no mundo espiritual,
espiritual, nada nesse mundo pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele nos tem amado. O extraordinário amor de Deus. Como se manifesta esse amor? Nós acabamos de ver que o extraordinário amor de Deus se manifesta quando Ele nos elege como seu povo. E em segundo lugar, nós vemos que o extraordinário amor de Deus se manifesta quando Ele nos livra da sua ira. Quando Ele nos livra da sua ira. Versículos 3 a 5. Ao mesmo tempo em que Deus declara que livremente escolheu amar Jacó, agora, no início do versículo 3, ele também declara que livremente escolheu rejeitar a Esaú. Lembre-se que essa escolha aconteceu quando esses dois irmãos nem sequer haviam nascido ainda. Eles ainda estavam no ventre de sua mãe. Deus, meus irmãos, não nos ama porque nós somos boas pessoas. O texto está nos ensinando isso. Deus não nos ama porque nós praticamos boas obras, porque fazemos coisas boas. Ele nos ama com base na sua maravilhosa graça. Esse amor é um presente que nós recebemos sem merecer. Eu e você não merecemos o amor de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus. Desde o ventre de nossas mães, todos nós somos pecadores, como afirma Davi no Salmo 51. E a única coisa que nós verdadeiramente merecemos é rejeição, é condenação da parte de Deus. Se o Senhor quisesse, se o Senhor desejasse, Ele poderia condenar toda a humanidade. Não é somente uma parte, não. Toda a humanidade poderia ser condenada ao inferno. Mas em sua graça, o Senhor escolhe livremente derramar amor sobre alguns, deixando os demais na rejeição e na condenação. Foi exatamente isso que aconteceu com Jacó e Esaú. Jacó foi amado, nós acabamos de ver isso, mas Esaú foi rejeitado. E a sequência do versículo 3 afirma: fiz dos seus montes uma assolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Mas o que é que isso significa? Da mesma forma que os israelitas eram os descendentes de Jacó, também existia um povo que era descendente de Esaú, a nação dos Edomitas, o povo que habitava a terra de Edom. Ao longo da história, os Edomitas fizeram várias coisas desagradáveis a Deus. Por exemplo, quando Moisés estava conduzindo o povo de Israel pelo deserto, ele pediu educadamente que o rei de Edom deixasse o povo passar em paz por seu território rumo à terra de Canaã. Mas o que foi que o rei fez? Ele não permitiu essa passagem. O que ele fez foi atacar Israel com o seu exército. Os descendentes de Esaú atacando os descendentes de Jacó. Além disso, os edomitas se juntaram com a Babilônia e com os caldeus para atacar, matar e saquear o povo de Israel. Por causa disso e de outras coisas, Deus resolveu trazer juízo e castigo para o povo de Edom. É por isso que o versículo 13 está afirmando: fiz, é o Senhor falando, eu fiz dos seus montes uma assolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Isso aqui é uma referência ao castigo que esse povo recebeu. Chega um determinado momento da história em que os invasores do deserto entram nas terras de Edom, destruindo, saqueando, matando, forçando a população a fugir da sua terra, fugir dos montes onde eles habitavam. Os montes onde os edomitas habitavam foram assolados, é isso que o texto está dizendo. Onde eles habitavam, os montes, a sua terra foi destruída, foi vandalizada. Eles perderam a sua herança, eles perderam as suas terras,
as suas posses foram entregues aos ladrões, aos invasores do deserto. E tudo isso, o que é que foi? Um castigo recebido por causa dos seus pecados. Tudo isso foi justiça e ira de Deus. E a situação era tão séria que o versículo 4, olhe para o texto. O versículo 4 nos apresenta a confirmação ainda maior do castigo que Deus resolveu derramar sobre esse povo. Em outras palavras, a situação que o versículo 4 nos apresenta é a seguinte: os edomitas poderiam se levantar e ter a ousadia de abrir a boca para dizer o seguinte: sim, é verdade, nós fomos destruídos, atacados, vandalizados, roubados, nossas terras foram assoladas, nós fomos derrubados, mas nós vamos nos colocar de pé, nós vamos reerguer a nossa cidade, nós vamos reconstruir o nosso império. Se eles abrissem a boca para dizer isso, o Senhor responderia dizendo o seguinte, olhe comigo a sequência do versículo 4. O Senhor diz: eles edificarão, mas eu destruirei. Em outras palavras, Deus está dizendo: se vocês reconstruírem a sua cidade, se vocês colocarem suas terras de pé outra vez, eu as destruirei novamente. Não adiantava esse povo tentar se reerguer, porque o próprio Deus colocaria tudo abaixo outra vez. Se eles reconstruíssem tudo da maneira mais perfeita, Deus chegaria com ira, juízo e destruiria aquela terra de novo. Que Deus mau, não é? Que Deus tirano, que Deus injusto. Não, meus irmãos, Deus não é mau, Deus é justo. Nós é que somos maus, nós é que somos desobedientes, nós é que somos rebeldes e não Deus. Existe uma ideologia que afirma que o homem é naturalmente bom, ele nasce bom, ele nasce um anjo. Se ele chega a se tornar mal, então foi a sociedade que o corrompeu, né? Não foi ele que fez nada de errado, não. Foi a sociedade que trouxe maldade para ele. Mas essa afirmação é mentirosa. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia diz que nós somos naturalmente maus. Nós, eu e você, não somos melhores do que esse povo aqui que recebeu castigo. Nós não somos melhores do que esses edomitas que receberam o juízo de Deus. Nós não somos melhores. Se Deus salva um pecador, Ele está sendo gracioso. E se Deus condena um pecador, Ele está sendo perfeitamente justo. O versículo 4 encerra dizendo: Edom será chamado terra de perversidade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os edomitas eram um povo perverso, maldoso, um povo que não temia ao Senhor. Por isso, como está escrito, o Senhor estaria irado contra esse povo para sempre. Eles estavam condenados. Não havia chance de restauração. Não havia como escapar da santa e justa ira de Deus. Perceba que aqui se encontra mais uma prova do grande amor de Deus para com Israel. Pense comigo, Jacó era tão pecador quanto Esaú. Jacó também merecia ser condenado. Ele também merecia receber a ira de Deus sobre a sua cabeça. Os israelitas mereciam ser destruídos para sempre, assim como aconteceu com os edomitas. Esses israelitas aqui foram os mesmos que no deserto ergueram um bezerro de ouro e cometeram idolatria contra o Senhor. Esses israelitas foram os mesmos que em muitos momentos se prostituíram diante de Deus. Mas foi da vontade do Senhor amar Jacó e livrá-lo da sua ira. Eis aqui, meus irmãos, a grande diferença entre esses dois povos. Israel foi disciplinado e expulso da sua terra, mas posteriormente ele foi restaurado pelo Senhor e voltou para casa. Edom, os descendentes de Esaú, também foi disciplinado e expulso da sua terra, mas permaneceu debaixo do castigo de Deus, sem jamais voltar para casa.
Os descendentes de Esaú, naturalmente, receberam o juízo de Deus sobre as suas cabeças, e eles receberam de maneira merecida, eles mereciam isso. Assim como eu e você merecemos, eles receberam o juízo de maneira merecida. Já os descendentes de Jacó, sem merecer, sem mérito algum, receberam a salvação, o resgate e a restauração por causa do amor de Deus. No versículo 5, o texto encerra dizendo: os vossos olhos o verão e vós direis: grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. O povo de Israel deveria olhar para tudo isso, para a situação deles e para a situação dos descendentes de Esaú. Eles deveriam olhar tudo isso e dizer: louvado seja o nome do Senhor. Grande e poderoso é o nosso Deus. Grande, tremendo, majestoso, e é o nosso Deus. E Ele é grande não só no meio de Israel, Ele é grande também em toda a terra. Deus é grande e poderoso em todas as nações. Deus poderia nos condenar, Deus poderia nos julgar, mas com o seu amor Ele nos protegeu, com o seu amor Ele nos salvou, com o seu amor Ele nos restaurou, e com a sua ira Deus derrotou todos os nossos inimigos. O Senhor de fato nos ama, porque nós não merecemos toda a proteção, toda a bênção, todo o livramento, toda a restauração que Ele tem nos dado. O Senhor nos ama, porque Ele poderia ter nos condenado, assim como condenou os filhos de Esaú. Meus irmãos, a palavra nos diz claramente que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Nós estamos aqui hoje, nessa noite, porque Deus é misericordioso, porque Deus renovou sua misericórdia sobre a minha e sobre a sua vida, hoje logo cedo, antes de você levantar da sua cama. Essa é a misericórdia que nos restaura, essa é a misericórdia que nos coloca de pé, porque a ira de Deus, como diz a palavra, ela se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Lembre-se de uma coisa, meu irmão: nós não merecemos salvação, nós não temos méritos para recebermos uma segunda chance da parte de Deus. Se Deus decidisse jogar todos nós hoje no inferno, Ele seria perfeitamente justo. Ele não seria injusto, mas Ele estaria sendo completamente justo em sua condenação. Mas louvado seja Deus, porque Cristo Jesus veio a esse mundo para nos livrar das amarras da iniquidade. Mediante a fé em Jesus, nós recebemos vida eterna da parte de Deus. Mediante a fé em Jesus, nós recebemos o pleno perdão dos nossos pecados. Longe de Jesus, nós estamos condenados. Longe de Jesus, nós estamos perdidos. E sozinhos, nós não conseguimos nos salvar. Sozinhos nós não seremos salvos, nós seremos destruídos. Somente Deus pode nos salvar, somente Deus pode nos resgatar, somente Deus pode nos livrar da sua ira. Se você é crente, meu irmão, nessa noite, se você tem certeza que Jesus salvou você, lembre-se que a sua alma pertence a Cristo Jesus, o nosso Senhor. A sua alma não está nas mãos do mundo, a sua alma não está nas suas próprias mãos, a sua alma está nas mãos de Cristo. Se você é crente, o amor de Deus mudou a sua vida. Se você é crente, o amor de Deus preencheu o seu coração. E diante disso, meus irmãos, nós devemos levantar as nossas mãos aos céus e dizer: obrigado, Jesus, porque o Senhor me salvou. Obrigado, Jesus, porque o Senhor me libertou do império das trevas. Obrigado, Jesus, porque o Senhor teve misericórdia de mim. Mas então, irmãos, o que é que esse texto pode nos ensinar de maneira particular? O que é que tudo isso a respeito de Israel pode ser transmitido ao nosso coração? Veja só, nós temos o péssimo hábito de medir o amor de Deus de acordo com as circunstâncias da nossa vida. Se o dinheiro está entrando em sua conta bancária, se nós estamos com a saúde boa, se a nossa família está em paz, se nós estamos empregados, aí sim
nós conseguimos abrir a boca para dizer: obrigado, Deus, obrigado pelo teu amor, obrigado, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia sobre a minha vida. Mas se o dinheiro está faltando em nossa conta bancária, se nós estamos enfermos, adoentados, se a nossa família está enfrentando lutas, brigas, desentendimentos, se nós estamos desempregados, nessas horas, nós esquecemos do amor de Deus. Parece que nós só conseguimos enxergar o amor de Deus quando tudo está dando certo. Nós só conseguimos enxergar o amor de Deus quando tudo está indo bem na nossa vida. Basta o tempo fechar, basta o problema chegar, que nós abrimos a boca para dizer: Deus se esqueceu de mim, Deus não me ama, Deus me abandonou, Deus não se importa comigo. Meu querido irmão, a maior prova de amor que vem da parte de Deus se encontra no fato de você ser salvo em Cristo Jesus. Essa é a prova do amor de Deus por você. Se você creu verdadeiramente no nome de Jesus, se a sua fé, a fé em Cristo, te fez largar o pecado, largar o mundo, largar os vícios, largar as obras da carne e viver em santidade, se isso aconteceu com você, significa dizer que você agora pertence a Deus. Você agora faz parte do povo de Deus, da igreja de Deus. Você que antes era filho da desobediência e filho da ira, hoje em Cristo Jesus você é filho de Deus. Essa, meus irmãos, é a maior prova de amor que Deus pode nos dar. Jesus nos salvou, Jesus nos perdoou, Jesus mudou a nossa vida. E se Ele de fato nos transformou, se Ele de fato mudou a nossa vida, isso significa dizer que Deus nos ama, mesmo que nós estejamos passando por grandes problemas durante a nossa vida. Se nós temos Jesus, meus irmãos, todos os demais problemas da nossa vida param de ter tanta importância assim. Você já parou para observar que nós comparamos os problemas com Deus? Nós colocamos os problemas na nossa vida como se eles fossem maiores do que Deus. Quando tudo está difícil, quando o problema está apertando, a gente se desespera, fica com medo, fica ansioso, perde a vontade de viver. A gente se esquece que Deus é conosco. Meus irmãos, lembrem-se, Deus está ao nosso lado em todos os momentos. Deus tem um povo, e se você faz parte desse povo, Deus está cuidando da sua vida dia e noite. Quando você acorda, Deus está com você. Quando você vai dormir, Deus está com você, porque você pertence a Cristo Jesus. Você não é desse mundo como Cristo também não é. Nós pertencemos a um reino celestial, e isso é a prova do amor de Deus por nós. Você quer ver a prova do amor de Deus por você? Não olhe para o seu dinheiro, para a sua saúde ou para a sua família. Olhe para a cruz do Calvário. Essa é a prova do amor de Deus. Quem tem Jesus no coração, nas noites mais escuras e mais angustiantes da vida, essa pessoa deve abrir a boca para dizer: eu posso até estar sofrendo, eu posso até estar chorando, está difícil, está doendo, está machucando, mas a minha alma está nas mãos de Cristo Jesus. E nada, absolutamente nada, nem os maiores problemas da nossa vida podem nos separar do grandioso amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se alegre nisso, meu irmão. Não deixe que as circunstâncias desfavoráveis da vida roubem a sua alegria. Nós precisamos guardar isso em nosso coração, porque muitas vezes nós só queremos adorar a Deus se tudo estiver dando certo na nossa vida. É isso que a gente faz muitas vezes. Muitas vezes nós só temos ânimo de vir à igreja aos domingos quando tudo está indo bem durante a semana. Se tudo deu certo de segunda a sábado, domingo eu estou na igreja para a glória de Deus. Por causa dos problemas, muitas vezes nós perdemos o interesse pelo Senhor. Se tudo dá errado de segunda a sábado, no domingo nós não queremos ir para a presença de Deus. Nós não queremos cultuar ao Senhor. Por causa dos problemas nós perdemos o interesse, perdemos a vontade pelo culto, pelas coisas de Deus. Por causa dos problemas nós preferimos ficar em casa aos domingos, deitados em nosso sofá, assistindo televisão, jogando videogame ou então mexendo no Instagram,
porque a semana foi difícil, eu não estou afim de ir para a igreja hoje. Não estou no clima de ir adorar a Deus. Por causa dos problemas, meus irmãos, muitas vezes a gente até chega pelas portas da igreja, mas a gente entra por essas portas sem vontade de cultuar, sem o mínimo interesse no Senhor. Nós nos sentamos nos bancos da igreja e apenas assistimos, contemplamos o que está acontecendo. Meu querido irmão, se tudo está dando certo na sua vida, venha à igreja adorar a Deus. Mas se tudo está dando errado na sua vida, você também deve permanecer vindo à igreja para adorar a Deus. Meu irmão, entre por essas portas nos dias mais difíceis. Entre por essas portas e ore com fervor. Cante com vontade. Cante com alegria. Ouça com atenção o que Deus está falando ao seu coração no momento da pregação. Abra a sua boca. Mesmo que você esteja sofrendo, venha à igreja, abra a sua boca e diga: bendito seja o nome do Senhor. Não permita que os problemas roubem o seu ato de culto, o seu ato de adoração. Jamais deixe de ir ao culto de domingo por causa dos seus problemas, por causa das suas tribulações. Jamais faça isso. Porque ao invés de você estar se aproximando de Deus, você vai estar se distanciando dele ainda mais. Satanás vai estar vendo as brechas da sua vida e vai estar se aproveitando delas. É isso que ele quer. É isso que o inimigo chega no nosso ouvido e diz: olha, não vai para a igreja não, porque Deus não está cuidando de você, Deus não ama você, Deus não está conduzindo sua vida, Deus se esqueceu de você, não vá para a igreja. E quando você deixa de vir, ele se aproveita disso. Ele traz as tentações que você mais deseja de todo o seu coração, e ele começa a mexer na sua vida. E não é porque ele tem poder sobre nós, Satanás não tem poder sobre a igreja, mas se a gente dá as brechas, ele vai se aproveitar de nós. Ele é o inimigo da nossa alma, e o que Satanás mais quer é ver crente fora da igreja. O que Satanás mais quer é ver os crentes no meio da rua, longe do culto, longe do Senhor. É isso que ele quer, é isso que alegra ele. Se você deixa de buscar a Deus, meu querido irmão, você está dando alegria para o coração de Satanás. E está entristecendo o coração do Senhor. O crente deve ir à igreja em todo o tempo, toda semana, nos dias bons, nos dias maus. Por quê? Porque fiel é o nosso Deus. Não coloque a sua alegria nas circunstâncias, coloque a sua alegria em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por fim, sabe aquele vizinho, aquele amigo, onde parece que a vida dele sempre está melhor que a sua? Sabe essa pessoa que você olha para a vida dela e diz: rapaz, a vida de fulano é melhor que a minha, e ele nem crente é, ele nem para a igreja vai, a vida dele é muito melhor do que a minha. Sabe essa pessoa que você olha para a vida dela e diz isso? Se essa pessoa não se converter, se ela não crer em Jesus, a alma dela será jogada no inferno. Por melhor que seja a vida dela, melhor que a sua, se ela não se converter, a alma dela será jogada no inferno. A ira de Deus recairá sobre ela, e toda essa vida tranquila, toda essa vida mansa, não vai ter valido de nada. Não valeu de nada. Tem muita gente com vida fácil, vida boa, dinheiro no bolso, saúde no corpo, família estruturada, trabalho dos sonhos. Mas pessoas que com tudo isso estão indo direto para o inferno, porque rejeitam a Cristo e o seu Evangelho. Os incrédulos serão condenados pela ira de Deus, assim como aconteceu com os descendentes de Esaú. Mas meu querido irmão, se você é crente, se você é servo de Cristo, se você é fiel a Jesus, mesmo que a sua vida seja difícil, cheia de problema, o seu destino é o novo céu e a nova terra. Nós estaremos com o Senhor por toda a eternidade. Jesus enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e nós descansaremos para sempre nos braços do nosso Salvador. Nem mesmo Luís de Camões foi capaz de definir o amor, porque o amor verdadeiro se encontra somente na graça e na misericórdia de Deus. Amém?